Caro Pierre, vamos direto ao ponto. As palavras do Sr. Netanyahu são extremamente preocupantes. Não há como dizer mais. Então sim, após a intervenção israelo-americana contra o Irã, em 28 de fevereiro, Netanyahu fez um discurso que li, para a informação, coloquei em minha conta X, e ele obviamente condenou o Irã, fonte de todos os males da terra. Ele não falou de Gaza, no entanto. E em particular, ele citou algumas coisas. Primeiro, o nome da operação israelense é o rugido do leão, ou o leão que ruge, dependendo da tradução, tanto faz, ponto faz. E a escolha do leão é reveladora, porque o leão é o nome dado à tribo de Judá, onde deve nascer o Messias. Ponto. Não se disse rugido em relação a um nome, referindo-se a outra tribo de Israel. Ponto. Portanto, já se focou em um aspecto messiânico. Ponto. E Judá, por sua vez, tem toda uma simbologia. Ponto. É a tribo de Judá, onde deve nascer o Messias, que nasceu para o cristianismo com Cristo, mas para os eleitos judeus, de forma alguma. Ponto. E neste assunto, ele prestou homenagem a um homem chamado Joseph Trombeldor, que morreu em 1920. Ele morreu no dia 1º de março, creio, de 1920, e que teve um papel muito importante na criação das legiões judaicas, permitindo controlar a terra da Palestina, que havia sido abandonada, enfim, perdida pelos otomanos em favor dos ingleses. Ponto. E com Herbert Samuel, o famoso alto comissário. Esse Trombeldor, portanto, desempenha um papel muito importante nesta história. Ponto. E, em particular, ele estava ligado, Trombeldor, a Vladimir Jabotinsky, que será responsável pela criação de um partido, do Partido Revisionista, por um grande Israel. Ponto. Então, em sua época, era Israel mais a Transjordânia, que é a Jordânia atual. Ponto. E esse Jabotinsky, como dizer, desempenhará um papel muito importante, pois será o responsável pela criação depois de outro partido, o Irgun. Ponto. E sobre o Trombeldor, eu dizia que o nome da intervenção israelense é o rugido do leão. Você tem a estátua de Trombeldor. E como ele se chama? Netanyahu presta homenagem a esse homem, dizendo que ele frequentemente se apresentou diante de sua estátua. Ponto. E na base dessa estátua, você tem a estátua de um leão que ruge. Então é engraçado, se é que se pode dizer, ver que Netanyahu se refere a um emblema que já existe. E assim, esse Trombeldor ligado a Jabotinsky, que tinha entre outros como secretário um certo Ben-Zion Netanyahu, o pai do atual primeiro-ministro israelense, Netanyahu Benjamin. Então, é interessante ver essas referências históricas de um grande Israel. A referência ao leão, que é, portanto, o selo da tribo de Judá. Ponto. E ainda em seu discurso, Netanyahu chamou os persas a se rebelar, mas também os baluches, os azeres e os curdos. Porque, de fato, o Irã não é um território 100% persa. Há minorias étnicas. Ponto. E não é à toa, aliás, que você teve pessoas, dentro da direção militar americana, promovendo mapas de um Oriente Médio completamente desmembrado de acordo com critérios étnicos e religiosos. Ponto. E eu penso em particular neste mapa do Coronel Leon, ou Coronel Ralph Peters, que escreveu um artigo no início dos anos 2000, Fronteiras 200. Podemos talvez ver os mapas que são conhecidos, mapas conhecidos. Ponto. Você tem lá em cima os mapas fronteiriços dos países atuais, enfim, fronteiras atuais. E depois o mapa de baixo, um Irã remodelado. Ponto. E é interessante ver que há projetos de reconfiguração de toda essa área. Ponto. A Arábia Saudita também. E todo mundo vai para a panela, se posso dizer. Até os aliados. Mas sim, de qualquer forma, vemos isso com a Síria, entre outros. E assim, é importante entender que os israelenses também se apoiam. E Netanyahu reconhece isso indiretamente. Em áreas frágeis do Estado iraniano para enfraquecê-lo. Ponto. Porque o Irã é o último Estado a frear o estabelecimento de um Estado, de um grande Israel. Ponto. E aliás, você teve isso há alguns dias. Ponto. O jornalista americano Tucker Carlson, que interrogou o embaixador americano em Israel no táxi, e este último soltou a informação de uma maneira quase grosseira,
dizendo que era a favor de um grande Israel, uma vez que Tucker Carlson lembrou o trecho bíblico, Gênesis 15:18, Gênesis 15:18, de um grande Israel das margens do Nilo ao Eufrates. É isso o grande Israel? O grande Israel. Embora encontremos esse trecho nos cadernos completos de Herzl, isso é verdade, mas devo sempre esclarecer essa coisa, que é uma leitura. Há dois tipos de leitura. Há a leitura literal, e a leitura literal e a leitura alegórica. Devemos sempre lembrar que essas palavras foram. Enfim, esses escritos datam do 57 ou 8 de Cristo, em uma época em que a mentalidade dessas pessoas não era a nossa. Quando lemos Balzac, Bergoglio, etc., entendemos imediatamente que estamos lidando com uma época que é do século XIX e não do XV, porque relata uma época com seu espírito de torneio, sua psicologia, sua atmosfera. E assim, todo autor é a expressão de uma época. E quando se menciona o grande Israel das margens do Nilo ao Eufrates, se temos uma leitura literal, e essa é a leitura rabínica, e de um Netanyahu e seus camaradas, se posso dizer, como Small Street e Ben-Ver, é que de fato é uma zona geográfica bem definida. Mas na verdade, se temos uma leitura cristã da coisa, é uma leitura alegórica que devemos ter, no sentido de que na época eram pessoas rudes e precisavam de coisas, eu diria, brilhantes, que excitam os sentidos e, portanto, que dão a impressão de um vasto território que impõe. E, na verdade, é uma maneira alegórica de falar do Israel espiritual futuro que a Igreja dará. Evidentemente, há duas informações diferentes, mas será que é o Antigo Testamento? Ah, sim, é Gênesis 15, isso é oficial. Não, não há nada, mas é a leitura que difere. Quando se diz que o leite e o mel fluem, é uma maneira alegórica de dizer as graças, etc. Mas estamos lidando com essa época com pessoas terrivelmente sensuais. Não se deve ter coisas que voam demais. Isso não quer dizer que eram burros. Não é isso, mas são pessoas pé no chão. É preciso ter coisas brilhantes. É preciso ter os tênis Nike da época, se posso dizer. E assim, é preciso sempre se adaptar. Lembrar que esses escritos são adaptados a uma mentalidade que não é a nossa. É preciso ter coisas brilhantes. E assim, o problema é que isso ficou preso entre as elites rabínicas e políticas israelenses de criar um grande Israel. E a isso se acrescenta outra coisa. Para entender os eventos atualmente, estamos na segunda-feira, 2 de março. E assim, prefiro dizer isso porque as coisas estão indo tão rápido que devo fazer declarações com relação ao que sei na data de 2 de março. É preciso entender que, na verdade, na política do sionismo, e isso é Herzl quem diz, há diferentes etapas. E ele mesmo diz, como relatei em meu livro História Política e Mística dos Tempos de Jerusalém, já há, durante o segundo Congresso Sionista em Basileia, em 1898, o fato de que Herzl cunhou uma medalha com, de um lado, uma inscrição espiritual do profeta Ezequiel, capítulo 37, que chama os judeus a voltarem à terra de Israel. É preciso entender bem que Herzl oficialmente é secular, mas se refere a um ponto bem espiritual. E na verdade é uma engrenagem porque depois você tem os capítulos 40 a 48, onde o profeta Ezequiel parte da construção do templo, definitivo, entenda, o terceiro templo em nossa época, que assegura a glória de Israel. E aqui também, você tem duas leituras, ou a leitura literal, ou seja, o terceiro templo reconstruído que assegura a glória de Israel, material e carnal, sobre o mundo todo. Ou a leitura alegórica, que é na verdade o anúncio da igreja que terá a última palavra diante do príncipe deste mundo. Bom, e evidentemente o Ezequiel rabínico e Netanyahu à frente não tem de forma alguma essa visão alegórica, e tem a missão. E devido aos seus laços com os Lubavitchers, lembro que o rabino Schneerson, o sétimo Rebbe Lubavitch, que morreu em 1994, dizia a Netanyahu que ele entregaria o cetro ao Mashiach e que Netanyahu é o que chamamos de guerreiro trágico, ou seja, aquele que deve suportar as humilhações das provações. Ele é o Maquia Ben Joseph, que após provações, caos, guerras, destruição em todo lugar, colapso financeiro, tudo o que você quiser.
vai devolver em plena glória o cetro ao Maquia com a reconstrução do terceiro templo. É isso a afinidade. E há um elemento que conta, que em outubro de 2026, você tem teoricamente as eleições legislativas em Israel. Elas não foram canceladas, mas teoricamente outubro de 2026. E normalmente, Netanyahu deveria perder suas eleições devido ao 7 de outubro, etc. E assim, haveria uma possibilidade de processo contra ele. E, em resumo, para evitar esse risco, ele tem todo o interesse em apressar esses eventos para, em suma, não ter que sofrer esse golpe em outubro de 2026. E a isso se soma também o fato de que ele tem 77 anos, nasceu em 1949 e, portanto, sabe que tem um tempo limitado. E assim, ele está jogando tudo. E vemos claramente que os dados estão lançados. Depois, a que velocidade isso vai acontecer? Ele terá um início de incêndio fulminante resultando em um caos planetário como desejado entre essas elites, algumas elites. Eu digo bem algumas elites apocalípticas, judaicas, políticas e religiosas, sabendo que há outras elites judaicas que rejeitam esse tipo de modelo. Mas nos meios apocalípticos judaicos provenientes dessas correntes sabatel-franquistas e ligadas ao Lubavitch, eu já estou dizendo, mas isso desempenha um papel. Normalmente deve-se chegar a um caos generalizado. Lembro de uma coisa, que dentro do governo Netanyahu, desde o dia 22, além dos partidos religiosos de Smosh Trishet e Ben-Avir, você tem a cláusula 165, que inclui os Lubavitchers, no governo Netanyahu. E você tem a isso laços particulares com o governo americano. E você tem a isso laços particulares com o governo americano. A administração Trump. Lembro que o chefe de gabinete de J.T. Vance é um judeu pró-Lubavitch que odeia o Irã. Queria perguntar a você. Você falou do Antigo Testamento. Os israelenses de 2026 são geneticamente, vamos dizer, próximos dos hebreus de 600 anos antes de Cristo? Os judeus de hoje não são os descendentes genéticos, se posso dizer, dos hebreus. Ou eles descem dos Cazares, essas populações convertidas no século 8 ou 9, que estavam do lado do Mar Cáspio, portanto não são semitas, ou são, como dizer, judeus originários dos berberes judaizados do norte da África, mas os hebreus autênticos da época bíblica, não. Ainda existe esse hebreu autêntico? Pode haver, a título individual? Sim, casos, mas a massa, a população israelense é Ashkenaz. Então isso não se aplica. Então os escritos desse Antigo Testamento, que falam de unir ao Eufrates, não se aplicam a eles? Digamos que eles se apropriaram desse ideal, considerando-se judeus autênticos. Não, não são semitas no sentido, são descendentes de Ashkenazes. Ben Gurion, seu verdadeiro nome era Grune, verde em alemão, é meio Yiddish. Não, são descendentes, como dizer, desses Cazares convertidos. Portanto, na verdade, há um lado falso nessa história. Eles não são verdadeiramente judeus no sentido semítico do termo. Os palestinos são verdadeiros semitas. Porque já a primeira das coisas é o Antigo Testamento. Então, o direito internacional reconhece o Antigo Testamento? Não creio. Digamos que não o reconhece. Afinal, oficialmente a ONU, que está morrendo como foi a SDN, à véspera da Segunda Guerra Mundial. A ONU não se refere ao Antigo Testamento. Por outro lado, a Constituição israelense, que oficialmente é secular, como um país ocidental, baseia-se em referências da Torá. Já que você tem uma expressão nesta Constituição que fala de Tur Israel, que é a expressão da Torá para falar de Deus. Mas como explicar, então, esse messianismo? É porque, como os novos convertidos, eles querem mostrar uma fé mais importante. Na verdade, sempre voltamos, já tive a oportunidade de dizer, a esse fenômeno. É que você teve uma série de profetas para anunciar, a Ezequiel, Miqueias, Isaías. Penso no capítulo 53 de Isaías em particular, anunciar o Messias e o Filho de Deus encarnado. E para os cristãos, é o Cristo. E as elites judaicas não reconhecem o Messias como Filho de Deus encarnado, esperam seu verdadeiro Messias, e servindo apenas a Israel, a glória de Israel,
e dominando as nações. E assim, há 2000 anos, estamos nessa oposição. E acrescento outro elemento. Os Estados Unidos são uma criação judaico-maçônica. E creio ter dito isso em uma emissão anterior, talvez esteja confundindo com outra. Você teve. É o que relato em meu livro. A prova do compromisso do jovem Estado americano com a construção do terceiro templo e o restabelecimento do Estado de Israel. A famosa carta de George Washington de agosto, 18 de agosto, creio, de 1790, a sinagoga de Rhode Island, onde ele se refere ao profeta Miqueias, o capítulo 4, para a reconstrução do templo no Monte Moriá. Resumindo, E na verdade, os presidentes dos Estados Unidos são mais ou menos hábeis para cumprir essa missão, mas nunca poderão se opor a isso. Está na própria natureza do Estado americano trabalhar nesse sentido. E Trump é apenas um agente mais ou menos hábil, acompanhando essa política de Netanyahu. O que faz com que não te surpreenda que Trump se envolva nesse conflito? Não. A única coisa é que o homem, Trump, é obrigado a também lidar com sua política interna, com sua população. Afinal, seus apoiadores, MAGA. Portanto, ele é obrigado a ter cuidado. Mas a natureza profunda. E é isso que talvez algumas pessoas, como Tucker Carlson, ou acadêmicos americanos, como John Mearsheimer e Stephen Ward, esses dois acadêmicos que escreveram um livro extraordinário sobre o lobby israelense nos Estados Unidos, lançado em 2007, não entendem que é a natureza profunda do Estado americano trabalhar nesse sentido. Esses autores mostram que os Estados Unidos, ao ajudarem Israel, na verdade, não servem aos interesses profundos do Estado americano. Mas eles não percebem que a natureza espiritual, filosófica do Estado americano é trabalhar em favor de um messianismo judaico-maçônico, assim como, tomo o exemplo da França, desde 1789, nos baseamos no princípio 289, que foram apresentados pelo revolucionário Klotz, que mostram bem que a finalidade é dissolver a França em uma governança mundial, que ele chama de República Universal. E, aliás, ele diz a frase, a República Universal substituirá a Igreja Católica, da qual há um fundo anticatólico. Portanto, a descristianização dos espíritos, favorecer a imigração. Portanto, é por isso que nossos políticos, que querem lutar contra a imigração, nunca poderão combatê-la. Porque a natureza do Estado republicano é trazer uma imigração do norte da África subsaariana e da Ásia, para dissolver. Está escrito em letras garrafais. É a natureza do sistema. E assim, um chefe de Estado só pode, na melhor das hipóteses, frear o processo, no caso da França, mas nunca inverter. No caso dos Estados Unidos, seja Trump ou Obama, todos estão na mesma direção. Esclareço um elemento. Você teve o general que estava à frente, creio, da OTAN, em um momento, que se chamava Wesley Clark, que, em 2007, lembrou de uma discussão que teve alguns anos antes, pouco depois do 11 de setembro, onde ele dizia que a discussão que teve com altos dirigentes, esses altos dirigentes diziam que era necessário combater e destruir países como o Iraque, a Somália, o Sudão, a Síria e o Irã. Na época não era Trump. Era Bush. E, na verdade, não importa a administração, seja ela democrata ou republicana, a finalidade do Estado americano, de sua essência, de sua substância, é ser de acompanhar uma obra messiânica que resulta na construção de um grande Israel e de um templo que assegura a finalidade, a terra santa da humanidade, como diria Herzl. Diz Herzl. Principalmente porque os três países do Oriente Médio que você mencionou, Síria, Iraque, Irã, não são qualquer país. O Iraque era a antiga Mesopotâmia. O Irã é a antiga Grande Pérsia, uma civilização. E então não é apenas geopolítico, é também filosófico, imagino, da parte deles. Então, obviamente, isso precisa ser discutido. O aspecto Jagger pé no chão. Eu falarei sobre isso em alguns minutos. O petróleo, os laços com a Rússia, a China, o Irã, que faz parte dos BRICS, etc. Mas muitas vezes Netanyahu falou, como dizer, de Amaleque, nesse sentido que, na história bíblica, você tem a história de, você tem a festa religiosa de Purim. E, aliás, hoje é 2 de março. O que é isso? Então, Purim é nos dias 2 e 3 de março do ano de 2020.
Purim é a história bíblica com Esther, que está na Pérsia, junto ao rei persa Assuero. E você tem o braço direito do rei persa, que se chama Hamã, que é descendente de Amaleque, ou seja, que é o inimigo por excelência do povo judeu, o povo amalequita, que normalmente o rei Saul deveria ter destruído, mas não o fez. Ponto. E Hamã, portanto, que é o braço direito do rei persa, quer aniquilar os judeus. E Esther e seu tio Mordecai estão cientes dessa história. Avisam o rei persa Assuero, que dá, em resumo, um cheque em branco para que os judeus possam combater os persas que querem matar os israelitas da época. E assim, é uma festa muito famosa e celebrada, Purim. E nessa história, como se chama, Netanyahu faz referência muito frequentemente a essa história de Purim e Esther. E então é muito interessante ver, afinal, estamos no início de um conflito com o Irã, e estamos em plena época de Purim, de março. E assim, na verdade, há uma impregnação de referências bíblicas com consequências geopolíticas, certamente espirituais. Mas é preciso destruir o Irã, que na verdade é o último estado que impediu a formação de um grande Israel. E depois você está certo. Vou dizer puramente pé no chão. O fato de que é preciso controlar o petróleo, o fato também de que 90% do petróleo iraniano vai em direção à China. Evidentemente, se o Irã cair sob o domínio de Israel e dos Estados Unidos, é um golpe para a China. O fato também de que isso permitiria, se o Irã cair, controlar as rotas da seda. Você tem o famoso NCC, esse corredor que parte da Rússia, Irã, e depois a via marítima até a Índia. E, evidentemente, se o Irã cair, isso será debatido na Rússia. O Irã pode cair? Estou bem aqui. Eu sei. Mas por que é preciso dizer as coisas? Os americanos, assim como os israelenses, sozinhos, nunca combateram inimigos tão fortes. E quando eles os combateram, especialmente os americanos, eles perderam. Eles levaram uma surra. Isso. Então, aqui estamos falando do Irã. Não estamos falando de um país de 90 milhões, de uma civilização muito bonita, de um país que é mais de 3 vezes o território da França. Um país montanhoso que, além disso, tem tudo o que precisa para esconder. Mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, sabendo que, evidentemente, a Rússia e a China não podem ver. Não podem se permitir ver o Irã cair sob o domínio israelense e americano. Seria um tapa na cara para Pequim e Moscou. E assim temos, de qualquer forma, a garantia de que é uma guerra até a morte, que é impossível que a Rússia e a China abandonem o Irã. Isso não é possível, ou é pura loucura. Mas há uma coisa que também precisa ser mencionada. É o que estávamos dizendo antes deste programa, que nesta guerra até a morte, onde há, portanto, interesses financeiros, hidrocarbonetos, etc., também há o fato de que o Irã, sendo o último bastião a se opor ao grande Israel, haverá da parte de alguns líderes israelenses essa vontade de tentar um elemento que, para mim, pode ter consequências dramáticas. Querendo a reconstrução do terceiro templo. Por enquanto isso é absolutamente impossível, devido à esplanada da mesquita de Al-Aqsa. Bem, eu não excluo. É uma hipótese. Eu não excluo a possibilidade. É a hipótese de que um ataque sob falsa bandeira, um míssil iraniano que, por azar, atinge a esplanada da mesquita e destrói tudo. E assim os israelenses poderão dizer: não somos responsáveis por essa destruição. São os malvados iranianos. São os malvados xiitas, o que teria, entre aspas, a vantagem de acirrar as tensões entre xiitas e sunitas. Os israelenses oficialmente não estavam envolvidos. E assim quando tudo for arrasado. Há a possibilidade de reconstruir um terceiro templo. Então não é impossível que haja um ataque sob falsa bandeira. Então você sabe, estamos vivendo uma época extraordinária. E as coisas mais incríveis e improváveis podem acontecer como um elemento muito simples. Os mísseis que caem na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes Unidos
Basta que o Irã envie mísseis para infraestruturas que permitem a dessalinização da água. Se essas empresas forem destruídas, pode haver garrafas de água que permitem sobreviver alguns dias, mas em algum momento isso acaba. Isso te surpreendeu? Que os iranianos retaliem contra esses países árabes? Não, porque é uma coisa. Esses países sunitas. Penso em Ben Salman, para a Arábia Saudita em particular. Receberam em 2021 o prêmio Amigos de Sion. Ah, é? Amigos de Sion? Os Amigos de Sion, na verdade, é um prêmio que foi dado até ao rei do Marrocos, Mohamed VI, mas os Emirados Árabes Unidos também o receberam. Na verdade, está no meu livro, eu dei a lista dos nomes. Acho que saiu no Haaretz ou no Jerusalem Post, enfim, realmente um jornal super oficial. Então, é um prêmio que também foi dado a Alberto de Mônaco em 2016, também foi recebido em 2017 por Donald Trump, e em 2020, o prêmio Amigos de Sion foi concedido a Putin. Então, na verdade, é interessante ver que esse prêmio foi concedido. Eu também penso nesse famoso casal Miriam e Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, que morreu em 2021, é um casal pró-Lubavitch. Lembro da importância do mundo Lubavitch, nesse sentido que se Israel conseguiu transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e anexar o Golan, foram os Lubavitch que conseguiram isso graças a esse casal Sheldon e Miriam Adelson. Miriam Warshan. Até Trump reconheceu, ele até homenageou esse casal por sua ação em favor dessa anexação do Golan. Então os Lubavitch pesam muito, mas há quem não queira ver isso. Eles pesam muito, estão em várias empresas listadas, estão em várias organizações. E isso, de fato, as pessoas não querem ver. Só para dar um exemplo, você teve em setembro de 2025 o grande prêmio Lamplight Award de Lubavitch de Nova York, que foi dado ao ex-Carp, o chefe da Palantir, empresa de informática de vigilância ligada a Israel. O mesmo Alex Karp, que é membro do comitê diretor do Bilderberg, como se chama, Peter Thiel. E assim vemos claramente que há laços entre a administração Trump e o mundo Lubavitch e o mundo israelense. Lembro que o subsecretário de Estado da Economia da administração Trump é um judeu Lubavitch chamado Jacob Albert, que além disso faz a ligação com o Vale do Silício. Lembro que em abril de 2025, isso eu já disse no seu programa, você tem a americana israelense Meirav Seren, ex-funcionária do Ministério da Defesa de Israel, que desde abril de 2025 está na Casa Branca para tratar do dossiê Irã. Obrigado. Obrigado.